Olá, meu irmão. Quero saudá-lo com a paz do Senhor. Espero que você esteja bem junto com toda a sua casa para participarmos nessa manhã de mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 12 de abril de 2020, em que estaremos estudando a segunda lição deste nosso trimestre, que fala sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós vamos estudar a nossa segunda lição. Na semana passada, tratamos assuntos importantes que fundamentaram, deram uma introdução ao estudo do livro ou da carta aos Efésios, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Antes de seguirmos com a explanação da lição de hoje, eu te convido para fazermos juntos uma oração e pedirmos ao nosso Deus graça, direção, para que o Espírito Santo possa cooperar conosco, nos dando entendimento e abrindo o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Oremos. Amado Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por nos conceder mais uma oportunidade de estudar a tua palavra. Obrigado por esta manhã, obrigado pela oportunidade de estarmos diante de ti, te louvando, te engrandecendo, te exaltando. Obrigado, Senhor, porque temos a nossa casa guardada, protegida, a nossa família em paz. E sabemos que tudo isso, Senhor, são bênçãos dadas por Ti a nós, mesmo não sendo merecedores, mas nós te louvamos por tudo que o Senhor tem realizado. Meu amado Deus, quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, uma bênção sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, meu Pai. Abençoa, Senhor, aos obreiros da Tua seara. Abençoa o nosso pastor setorial, pastor Luiz Amaral, nosso copastor, pastor Jefferson. Guarda os teus servos, dai direção, enche do teu Espírito Santo, Senhor. Também quero te pedir pelo nosso presidente, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, estende a tua mão, dai graça para que possam conduzir a tua igreja no temor do Senhor e de acordo com a tua vontade. Abençoa, Senhor, os obreiros do nosso setor, os nossos companheiros, dirigentes de congregação. Também, Senhor, uma bênção sobre cada professor, sobre cada aluno, sobre cada um que neste momento, nessa manhã, está com a sua revista aberta, o seu coração aberto para receber a tua palavra. Sê conosco, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Graças a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de falar da sua palavra. Também nós vamos antes louvar ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã e nós convidamos nosso irmão Almirante, a irmã Mazinha e o Aleph, esta família que tanto nos ajuda, para entoar um louvor ao nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com eles. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Neste momento nós vamos louvar ao Senhor com o hino 107 da nossa harpa cristã. E você que está nos assistindo, abra sua harpa e cante conosco. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas em de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas
promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito bem, meus irmãos, voltamos depois deste louvor abençoado, que Deus fala conosco, e vamos agora então iniciar o estudo da nossa lição. Eu te convido a abrir a sua revista na segunda lição deste trimestre e nós vamos fazer uso da palavra do Senhor neste momento. Acompanhe com a sua Bíblia para que nós possamos ser edificados por esta palavra poderosa que é a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar a nossa segunda lição, que fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Esse é o tema da nossa lição. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Vamos também fazer a nossa leitura bíblica em classe com esses versículos que também nos dão uma orientação a respeito do conteúdo que nós vamos aprender nessa manhã. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 e depois do versículo 9 até o versículo 14, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. E temos como ponto central para o estudo da lição desta manhã, que nos diz que Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, baseado nesse tema, nós vamos desenvolver o estudo desta lição e eu espero que seja bem proveitoso para você. Depois, também na descrição deste vídeo, nós vamos deixar o link para quem se interessar e quiser obter essa apresentação, o conteúdo dessa apresentação, poderá acessar através do link que será disponibilizado na descrição deste vídeo. Uma outra coisa importante, estamos iniciando o trabalho com o nosso canal da nossa igreja no YouTube. É importante você se inscrever para ser notificado dos novos vídeos. Todas as quartas, sextas e domingo estamos publicando vídeos com uma mensagem de Deus para os nossos corações, ministrada pelo nosso pastor setorial, pastor Luiz Amaral. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, inscreva-se, ative a notificação para que você possa participar conosco dessas grandes bênçãos que o Senhor tem preparado através da sua palavra. Vamos lá, meus irmãos. A introdução da nossa lição nos traz uma coisa importante, onde ela fala sobre que vamos abordar a grandeza e excelência e perfeição do projeto divino. Então, nós vamos falar a respeito deste projeto divino. No que consiste esse projeto? Primeiro, nós temos Deus como Criador de todas as coisas. Deus criou o universo, céus e terra. Quando a Bíblia fala que Deus criou céus e terra, está compreendido aqui tudo aquilo que nós conhecemos. O céu com tudo que ele tem, a terra com tudo que ele tem, tudo isso foi criado por Deus. Deus é o autor de tudo isso. Deus também, ele é o criador do ser humano. Deus foi quem nos criou, foi Deus quem modelou Adão, criou ele do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, o ser humano é resultado também do poder de criação que Deus manifestou. Nós podemos conhecer a Deus por meio de tudo o que ele faz. Foi justamente por isso que Deus fez, para que ele fosse conhecido, para que nós pudéssemos entendê-lo, para que nós pudéssemos ter noção de que Deus existe e do que ele pode fazer. Tanto isso é importante nós frisarmos que a própria natureza, ela dá testemunho do poder criativo de Deus. Os Salmos falam isso, que as obras de Deus são reveladas no firmamento. O firmamento anuncia a obra das mãos do Senhor. Então não tem como o homem querer arrumar desculpas que não conhece a Deus, porque Deus se manifestou através de tudo o que ele criou, inclusive nós. Nós não somos resultado do acaso, nós não somos resultados de uma questão evolutiva, nós fomos criados, macho e fêmea, assim como Deus fez, para o louvor da sua glória. O segundo ponto importante deste projeto divino diz a respeito da queda ou do pecado do homem. Então, Deus criou o homem para uma finalidade, Deus deu ao homem sabedoria e autoridade para governar sobre toda a criação. Deus deu responsabilidades ao homem sobre multiplicar, sobre encher a terra, sobre dominar os animais, sobre desenvolver a cultura, sobre viver em sociedade. Tudo isso são ordens dadas pelo Criador ao ser que ele criou para habitar o Jardim do Éden. Mas, como todos nós conhecemos, não vamos nos deter tanto neste assunto, pois não é o objetivo específico da nossa lição, mas falarmos a respeito da queda ou do pecado. Ele foi ocasionado pela desobediência humana. Tudo aconteceu por conta da desobediência. Deus deu uma ordem, e a ordem que Deus dá é uma ordem inviolável. E Deus estava então testando a obediência daquele homem, daquele ser que ele criou.
Deus podia ter criado uma situação de impedimento do homem à árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus poderia ter colocado cercas, ter colocado anjos para guardar aquilo, mas ele não fez. Ele deu ao homem uma ordem, esperando que o homem, reconhecendo o seu Criador como autoridade máxima de tudo que havia sido criado, pudesse obedecê-lo, atender a sua voz e não tocar naquilo que o Criador tinha ordenado para que não fosse tocado. Mas nós conhecemos toda a história e o homem desobedeceu, e então veio essa situação da entrada do pecado no mundo através do homem, né? E nós vemos também que o pecado ele impede o pleno relacionamento da criatura com o Criador. Até antes do pecado, até antes da queda, o homem tinha um acesso direto a Deus. A Bíblia nos conta sobre a amizade que Deus cultivava com o homem. Mesmo ele sendo o Criador, diferente do que algumas religiões ensinam, Deus não criou o homem e deixou ele ao léu. Deus se relacionava com o homem, porque Deus é um Deus relacional. Deus criou o homem para que o homem pudesse reconhecê-lo como Deus, como Criador e dar a glória e o louvor que lhe são devidos. Então nós vemos que agora com a entrada do pecado, o homem é manchado. A perfeição com a qual Deus havia criado o homem, ela é abalada por conta do pecado que entra no mundo. Então agora o homem perde este direito de comparecer à presença de Deus por conta do seu pecado, porque o pecado o afastou de Deus. Depois disso, nós temos o anúncio do projeto divino. A Bíblia nos fala que todo esse projeto vem desde a eternidade, então Deus já tinha tudo isso organizado e agora Deus anuncia à serpente o plano da redenção. Ali nós vemos Deus tratando com Adão, Deus tratou com Eva e Deus também falou para a serpente que o descendente da mulher, a semente da mulher, pisaria a sua cabeça. Deus estava falando do triunfo deste mesmo homem que havia sido temporariamente destituído da presença de Deus por conta do pecado. Deus agora está deixando explícito e registrado o poder que ele tem para resgatar o homem e a intenção dele em relação a isso. E nós vemos a partir daí, então, uma situação que são as sementes que geram-se a partir daí. Nós vemos uma descendência de pecado, de contrariedade, de rebeldia a Deus, representada por Caim, que depois mata o seu irmão Abel, mas nós vemos na linhagem de Sete a continuidade daqueles que temem a Deus e cuidam de fazer a sua vontade, até que assim chegasse ao nosso Salvador Jesus Cristo. E é justamente esse o outro ponto do projeto divino, Cristo. Cristo, que é semente da mulher, é aquele que foi prometido para destruir aquilo que o diabo havia arquitetado para separar o homem eternamente de Deus. Então agora Deus envia o seu filho para que ele tomasse forma humana, virasse homem, virasse carne, habitasse entre nós para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Este que também tem até um erro aí na apresentação, depois eu vou consertar, que é descendente de Abraão, e ele vem triunfar na cruz para nos dar uma nova condição diante do Criador. Então nós comparecemos a Deus em nome de Jesus. Não existe mais a instituição do sacerdócio, o sacerdócio é algo que acabou, não existe mais. O sacerdócio, ele existiu, ele era necessário até Cristo, até que ele viesse como oferta e também como sumo sacerdote da nossa fé. Então nós temos em Cristo o direito à concretização deste projeto divino de redenção da humanidade, que ainda não acabou. Ainda algumas coisas vão acontecer, porque Deus não nos salvou, não nos resgatou para nos deixar neste mundo. Ele nos salvou, nos resgatou para que pudéssemos morar com Ele eternamente. Glória ao nome do Senhor.
Meus irmãos, seguindo aqui no ponto 1, vamos falar a respeito da nossa nova posição em Cristo. E aqui eu tentei organizar 4 coisas, 4 pontos para ilustrar essa nossa nova posição em Cristo. Primeira coisa, nós estávamos perdidos. É isso que o autor ou o comentarista da nossa lição vem mostrar. O homem estava perdido. Nós estávamos condenados à separação eterna de Deus. Mas nós vemos um segundo passo, né, que é essa condenação à morte. Então estávamos perdidos, condenados à morte, mas Deus então manifesta a sua graça. Tudo o que nós temos vem de Deus. Glória ao seu nome. Vem do Senhor. Vem do Deus que é rico em graça e em misericórdia. E graça, nós conhecemos o que significa. Graça significa favor imerecido. É aquilo que eu não mereço. Deus quis dar. Deus não procurou saber se eu era bom, porque eu não era bom. Deus não procurou saber se eu tinha obras, porque eu não tinha obras que o agradasse. Deus não buscou em mim alguma coisa para o qual ele buscasse tentar achar uma situação de merecimento, porque em tudo eu contrariava a vontade de Deus. Mas Deus então decide, por sua conta própria, manifestar este favor para o homem pecador, para o homem desobediente, para o homem que sempre que Deus instituía uma ordem, ele tentava se rebelar contra a vontade de Deus. Este homem que é imperfeito, mas Deus manifesta a sua graça porque ele quer nos salvar. Essa é a obra de Cristo em Deus, salvar o homem da condenação eterna e para aquele que estava perdido, dar a ele um novo rumo em nome de Jesus. Aleluia. E nós temos aqui então em Cristo o privilégio da salvação. Nós só somos salvos por causa de Cristo. E Cristo é a expressão da graça de Deus. Deus manifesta a sua graça em Cristo, nos dando Ele, sendo nós ainda pecadores. É o que diz a palavra do Senhor. Então, tudo isso está aqui nessa situação, nessa introdução a esse tópico, a nova posição em Cristo. Vamos falar sobre a doxologia. E aqui o comentarista vai nos falar, vai nos contar um pouco sobre o que isso significa, e é isso que nós vamos estudar aqui nesse slide. Essa palavra significa manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões, de exaltamentos e hinos. Ou seja, como o comentarista ele diz aqui, precisa de adoração. A adoração, aliás, essa expressão, essa manifestação de louvor não acontece sem adoração. E o que é adorar? É reconhecer que Deus é Deus, é reconhecer que Ele é o Criador, é reconhecer que eu sou criatura e devo a Ele louvor, honra, glória e tudo o que Ele merece, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E aqui nós vemos uma coisa importante, que essa palavra vem nos falar sobre manifestação e expressão. Meus irmãos, nós somos seres que se expressam. Nós manifestamos muitas vezes raiva, às vezes nós manifestamos ira, tanto que a Bíblia nos orienta e nos alerta para termos cuidado em relação a isso. Manifestamos alegria, quando estamos alegres rimos, quando estamos alegres choramos, quando estamos alegres nós abraçamos, enfim, o nosso corpo, ele manifesta aquilo que nós estamos sentindo. Então, nós também precisamos manifestar, nos expressar na nossa forma de reconhecer, de enaltecer ao Senhor. E como eu faço isso? Dando glória, dando aleluia, louvando ao Senhor, dizendo que Deus seja louvado. É a expressão, é a minha boca que precisa anunciar que o Senhor é maravilhoso e dar a Ele a honra e a glória que Ele merece. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar aqui e ele vai usar algumas expressões. Primeiro ele vai dizer que bendito o Deus e Pai, que está no capítulo 1 e no versículo 3 de Efésios. Efésios,
capítulo 1, versículo 3, ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele está destacando aqui, o comentarista destaca? A palavra bendito. Bendito significa digno de louvor. Deus é digno de louvor. O que Paulo estava querendo dizer? Bendito ou digno de louvor é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também repete mais duas expressões dentro do texto. Ele diz: para o louvor e glória da sua graça e para o louvor da sua glória. Louvado seja o Senhor. Então, essa expressão, o cuidado que Paulo tem de engrandecer, de reconhecer o senhorio do nosso Criador. E nisso vem demonstrar que nós devemos adorar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos adorar a Deus, devemos nos preocupar em adorar a Ele com o que temos, com o que somos, a nossa boca precisa louvar a Ele. A Bíblia nos fala que nós devemos ser como um espelho e refletir a glória do Senhor. Os homens precisam ver em nós que nós somos servos de Deus, que nós somos representantes de um Deus Altíssimo que pode todas as coisas. Aleluia. Vamos seguir, irmãos. Aqui também, no item 2 desse tópico 1, vai falar sobre as bênçãos espirituais. E o comentarista lhe destaca que essas bênçãos não são materiais. Não é algo palpável, não é obtido através de dinheiro, através de recursos humanos. Essas bênçãos espirituais não são materiais, mas, como já se diz, são espirituais, provém dos lugares celestiais, vem direto de Deus para as nossas vidas por sua infinita graça. E dentro de tudo o que o comentarista nos diz aqui na lição, ele diz: obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. E ele diz assim: essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. E ele enumera ou relaciona aqui algumas bênçãos espirituais. Vamos conferir, meus irmãos. A primeira que ele menciona aqui está no versículo 4, vamos conferir. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. Deus nos elegeu para sermos santos. Essa é a nossa finalidade. E nós conhecemos o que significa a palavra santo. Santo significa separado. Nós somos separados. Não somos separados do mundo no sentido de não nos relacionar com as pessoas, mas nós somos separados das coisas do mundo, daquilo que o mundo pratica e que foge ou despreza a orientação de Deus. Mas nós precisamos ser santos. O mundo, os homens, a sociedade precisa ver em nós a diferença. A sociedade, o mundo precisa da nossa intercessão. Precisa de homens e mulheres que levantem a bandeira dizendo que existe um Deus que é poderoso e que, se fazermos a vontade dele, ele é fiel para trabalhar ao nosso favor. Então nós fomos chamados, eleitos para sermos santos. Um outro ponto que ele descreve está no versículo 5, que nos diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Daqui a pouco nós vamos entender melhor este versículo, principalmente essa expressão que ele diz, segundo o beneplácito da sua vontade. Mas aqui nesse momento nós vamos ver que Deus nos predestinou para nós sermos filhos. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja o Senhor. O próximo ponto que o comentarista enumera
ele fala que Deus, através de Jesus, ele nos fez agradáveis para si. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E quem é esse amado? Jesus Cristo. Os irmãos estão compreendendo, estão percebendo que até agora nós não falamos que essas bênçãos espirituais provêm de alguma coisa do homem? Tudo vem de Deus. Tudo é Ele que concede. Deus faz para o louvor e glória do seu nome e através de Jesus Cristo. É por isso que quando nós oramos, nós falamos, Senhor, nós te pedimos, atende a nossa oração em nome de Jesus, porque é por meio dele, é por ele que nós alcançamos as bênçãos espirituais que Deus tem prometido àqueles que o amam. Um outro ponto que o comentarista cita está no versículo 7, que nos diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Remiu-nos, comprou-nos por meio do sangue de Cristo, pagou o preço que o pecado exigia através de Jesus Cristo naquela cruz. Aquele homem inocente, o Cordeiro de Deus, que se entregou, ninguém tirou a vida de Cristo. Ninguém tirou. Os filmes retratam isso muitas das vezes. Estamos no domingo de Páscoa. Mesmo não tendo, por conta dessa situação, dessa pandemia, desse afastamento social, até parece que a Páscoa não chegou, porque a mídia não projeta a Páscoa e tudo mais, não tem propagandas em relação à Páscoa. Mas os filmes muitas vezes mostram os romanos pegando Jesus, matando Jesus, não. Jesus se entregou. Quando chegaram ali para buscar Jesus, chegaram aqueles homens com soldados, Jesus se entrega. Jesus disse, a quem vocês buscarem, eu estou aqui. Jesus se entrega por causa de mim e por causa de você, para nos remir de toda a iniquidade. E aí do capítulo 8 até o versículo 12, ele vai falar sobre que Deus nos acolheu por sua vontade redentora. Ele quis a sua vontade, a vontade soberana. Deus não precisa explicar isso, porque a vontade é dele. Ele é soberano, ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que é segundo o seu querer. Vamos ler, que diz assim: que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O outro ponto que o comentarista cita é que Deus nos revela a palavra da verdade. Capítulo 1, versículo 13, a parte A. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Evangelho significa boas novas, a boa nova da salvação, a palavra da verdade que chegou ao nosso coração. E a parte B do versículo, onde ele diz: e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos falar também daqui a pouco a respeito disso. Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. E como isso é maravilhoso, também nos traz bênçãos. Daqui a pouco nós vamos detalhar mais este ponto. E aqui, para finalizar esta sequência relacionada pelo comentarista, no versículo 14 diz que ele garantiu a validade
da promessa. Versículo 14 diz assim: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. Vamos seguir, meus irmãos. Vamos falar então do ponto 3, que é a nova condição. Primeiro, em Cristo, ou seja, a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário, temos uma nova condição de vida. Não podemos ser como éramos. Cristo operou em nós a salvação. Se Cristo operou em nós a salvação, nós não andamos mais em trevas. O nosso caminho mudou, a nossa trajetória mudou. A minha postura, a minha forma de ser, a minha forma de agir, as palavras que saem da minha boca, eu preciso tomar cuidado, porque eu tenho uma nova condição em Cristo. É isso que a Bíblia está falando. Romanos capítulo 5, versículo 8, fala sobre andar como filhos da luz. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui nós devemos valorizar isso. Ele agiu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estranho. Meus irmãos, vamos então para o ponto 3, a nossa nova condição. Aqui o comentarista nos diz sobre essa expressão, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Ou seja, em Cristo nós não somos mais filhos das trevas, agora nós somos filhos da luz. Deus nos comprou. Romanos fala que isso aconteceu sendo nós ainda pecadores. Capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Prova de amor. Deus prova que o homem é importante para ele, para dar esta nova condição, para sermos filhos da luz. E aqui nós temos então o outro ponto, o segundo tópico da nossa lição, que fala de uma vida cristocêntrica. Então, agora que eu sou uma nova criatura em Cristo, tenho um novo viver, como que esta vida que cristocêntrica, baseado no que, né, tudo isso acontece? Bom, meus irmãos, agora nós vamos para o tópico 2, que fala de uma vida cristocêntrica neste mundo. E aqui o comentarista diz: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo para a remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas. Todas as coisas não está falando só do homem, mas da natureza de todo mundo, de toda a criação, para o louvor da sua glória. E aí nós temos aqui 3 pontos, onde ele fala sobre a revelação do mistério, a plenitude do tempo e o louvor da sua glória. Então, primeiro, em resumo, sobre a revelação desse mistério. Aqui a Bíblia nos diz, o comentarista reporta isso no seu estudo, dizendo que a revelação do mistério sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos, que estava oculta aos santos de Deus, que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Colossenses 1 e 26, que diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Olha novamente a palavra santos. E nós aprendemos agora há pouco que Deus nos salvou para sermos santos. Então, para estes santos, Deus revela o mistério que esteve oculto.
Aqui fala também sobre a vontade divina revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada, fazer por amor e misericórdia. Aquilo que agrada a Deus, ele quis fazer por amor e por misericórdia. Por quê? Porque ele é soberano e quis assim. É a vontade dele. No segundo ponto, segundo tópico aí que fala sobre a plenitude dos tempos, vai falar para nós a respeito dessa situação em que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Capítulo 1, versículo 10 de Efésios. A ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Então Adão abriu uma brecha. E o que Jesus veio fazer? Tapar essa brecha. A cruz de Cristo veio dar acesso novamente ao Pai, veio nos permitir o acesso ao Criador em nome de Jesus. E diz também nessa plenitude dos tempos, aqui o comentarista ele fala a respeito disso, e eu quero chamar a sua atenção para nós analisarmos, onde ele fala aqui, ele diz assim: aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo, ou kairos, né, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então não é cronos, não é cronologia, não é o tempo que nós contamos, mas está falando aqui do tempo divino, a vontade de Deus, o tempo que ele determinou para todas as coisas. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e muito bem colocado aqui pelo comentarista. Mas aí, voltando à nossa apresentação, ele diz: tudo será como Deus planejou. Cristo a cabeça da igreja e também cabeça do universo. Deus em Cristo restaura todas as coisas e coloca Cristo num ponto central de tudo isso. Diz a Bíblia que tudo foi feito por ele e tudo subsiste por ele. Então ele está presente desde a criação e ele vai ser exaltado, já é exaltado, para que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. E o terceiro tópico fala sobre o louvor da sua glória, onde aqui o comentarista diz que o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, que é a igreja. Então, bênçãos destinadas a todos, não há distinção de grego, de judeu, todos são igreja de Cristo. Como nós aprendemos na lição anterior, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Vem falar também, neste tópico, que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Para isso ele nos fez, para o seu louvor. Então, se eu fico de boca calada, se eu não glorifico a Deus, se eu não dou louvor, se eu não dou adoração a Ele, está com problema, porque eu não estou cumprindo o papel para o qual eu fui criado, para o qual eu fui designado pelo Criador, que é dar a Ele glória, dar a Ele louvor. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Se estivermos nessa situação, precisamos nos corrigir com pressa, para que possamos realizar a obra para a qual o Criador nos preparou. E também o comentarista vem dizer que não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. A importância do nosso testemunho. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Olha que importante, boas obras observadas no cristão, nós precisamos pensar nisso. As nossas atitudes, mais uma vez eu falo, a palavra que sai da nossa boca. Precisamos tomar cuidado, irmãos, porque tem palavras que saem da nossa boca que não glorificam a Deus.
Não glorificam, às vezes é uma expressão, às vezes um jeito, às vezes certas gírias até que são utilizadas pelo mundo e que não cabe na boca do cristão. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso para que, como diz o versículo, as pessoas vejam em nós essa diferença. Glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Glórias a Deus. Chegamos, irmãos, ao terceiro tópico. Já estamos aí com alguns minutos de aula. Já chegamos ao terceiro tópico para falar sobre o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. E aqui vem falar a respeito do selo. Fala que o Espírito Santo é o selo, é o penhor. E antes de seguirmos com o estudo disso, vamos ver, inclusive o comentarista colocou isso na lição, eu transcrevi aqui para facilitar o nosso entendimento, o significado do selo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Aliás, que até hoje o selo é utilizado. Pense bem, quando você vai registrar um documento, vai vender um carro, ou vai apresentar algum documento que exigem que seja reconhecido firma, ou que a cópia seja autenticada. Você precisa levar o documento até o cartório. Chegando no cartório, uma cópia daquele documento vai ser gerada, vão tirar uma cópia, e a pessoa lá do cartório vai colar um selo dando autenticidade àquele documento, dizendo, olha, ele veio aqui, trouxe o documento, eu tirei cópia e eu estou confirmando e validando. Essa cópia é igual à original. Então, até hoje o selo é utilizado. Então, naquela época, ainda mais, porque ele era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Os reis usavam selo nos seus anéis, e com o anel ele selava as coisas, aplicava a marca real, dizendo de onde tinha vindo, validando aquela situação. Então, entendendo esse contexto do selo, nós entendemos por que a Bíblia, porque o apóstolo Paulo usa este termo para se referir ao Espírito Santo. E aí a lição vem nos dizer que ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus, está em Romanos, e o maligno não lhes toca. Então, quando Deus concede o Espírito Santo ao crente, Deus está nos dando uma identidade. Ele está nos selando, ele está falando de um sinal de propriedade, posse pessoal, nós somos dele. E essa marca que temos é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, ele faz morada em mim, ele faz morada em você. O Espírito Santo mora em nós. E para quê? Para nos identificar, para nos dar este selo, esta autenticidade de que verdadeiramente somos filhos de Deus. Seguindo aqui, o comentarista fala sobre o papel do Espírito Santo. Ainda está aqui dentro deste tópico, mas eu trouxe aqui num formato diferente para nós analisarmos com mais calma. Onde ele vem dizer sobre o papel, ele diz aqui, assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. E aí vai. Então, papel do Espírito Santo, regenerar, nos fazer uma nova criatura, nos transformar, é o nascer de novo. Isso é operado pelo Espírito Santo. O que mais? Purificação. O que é purificar? Limpar. Por que nós estamos a todo tempo passando álcool gel nas nossas mãos? Para trazer uma purificação. E essa purificação é o quê? É tirar todos os vírus, todas as bactérias que podem estar nas nossas mãos e trazer um prejuízo. O que o Espírito Santo faz? Ele nos limpa, ele nos purifica do que? Dos nossos pecados. E como ele faz isso? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, através do seu sangue, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que nos torna as nossas vestiduras brancas, alvas como a neve. Lavar as nossas vestes
no sangue do Cordeiro, a purificação que é operada através do Espírito Santo. Um outro papel do Espírito Santo é a santificação. Então, o que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos regenera, ele muda a nossa vida, ele nos limpa e ele nos torna santos, separados. Só que aí entra um papel meu. Eu preciso querer continuar santo. E aí que entra um grande problema, porque tem muita gente que não quer isso. E a pessoa começa a se contaminar com as coisas do mundo. Nós estamos sendo advertidos, utilizando o que nós estamos vivendo nesses dias, nós estamos sendo advertidos constantemente. Olha, se você for pegar numa maçaneta, em alguma coisa, usa um lenço de papel e depois joga ele fora para que a sua mão, que já está higienizada, não seja contaminada novamente. E você pegue isso e saia colocando a mão em outros lugares e contaminando outras coisas. Então nós precisamos pensar nisso. O Espírito Santo purificou, santificou. Agora, continuar santo depende dos cuidados que eu tenho. Em não buscar o mundo, em não querer as coisas do mundo, em negar as coisas do mundo, em entender que não serve para mim, entender que eu sou filho de Deus, entender que tem coisas, como o apóstolo Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E por que não convém? Porque eu sou nova criatura. Eu preciso tomar cuidado, a minha vida precisa glorificar a Deus. Um outro ponto que nós temos aí, convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Por isso que nós sempre, durante a mensagem, durante a pregação da palavra, nós temos que orar a Deus: Senhor, trabalha nos corações, Senhor, convence o pecador, Senhor, tem misericórdia, Espírito Santo, vai agindo nas vidas. É o Espírito Santo que nos convence, que entra no nosso coração, não este coração aqui que bombeia o sangue, mas este coração que é a nossa mente, a nossa capacidade de pensar e discernir as coisas. É o Espírito Santo que atua, nos dando a convicção do pecado e dizendo da justiça e do juízo de Deus, revelando que nós somos pecadores. E também o papel do Espírito Santo é produzir no crente o verdadeiro relacionamento com Deus. Por meio do quê? Do fruto do Espírito. Amor, paz, caridade, longanimidade. Tudo isso é produzido no crente por quem? Pelo Espírito Santo. E podemos dizer mais, e os dons espirituais que são dados por Deus através do Espírito Santo para a igreja? Para quê? Para aquilo que for útil. O dom não é da pessoa, o dom é de Deus. O dom não é dado para a pessoa, o dom é dado para a igreja, para que a pessoa exerça, para que compartilhe esse dom para a edificação de todo o corpo. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui também o comentarista, nesse último tópico, ele fala sobre o penhor da nossa herança. E ele fala agora não do selo. Então, o selo fala de propriedade. Agora, o penhor está falando de garantia, né? De um depósito para garantir alguma coisa. Veja que quando as pessoas vão alugar uma casa, geralmente a imobiliária pede um depósito. Olha, você tem que dar 3 meses de depósito antecipado para aí sim a gente seguir com o contrato. O que é isso? É um penhor. É um depósito, é uma garantia, uma primeira parcela. Olha, eu estou deixando aqui a garantia, eu vou cumprir os termos do contrato. Então, penhor é isso. A palavra penhor ela era usada nas transações comerciais para segurar o preço ou garantir o pagamento de algo. E aqui o penhor da nossa herança está falando que Deus concede o Espírito Santo como selo e Deus nos marca em Cristo como aqueles que autenticamente lhe pertencem. Isso não quer dizer que o crente esteja salvo para sempre, independentemente de sua conduta, né? Então tem gente que fala assim, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Posso pecar o que for que eu estou salvo. Não, não. Aqui não está falando disso. Não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Se eu fizer a minha parte, Deus continua com a garantia, a minha vai ser feita. E nós vemos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz isso.
Deus cumpriu todas as suas promessas, porque Ele é fiel. O homem falhou? Falhou. Deus deixou de cumprir a sua promessa? Nenhuma delas, porque Ele é fiel. Tanto Ele é fiel que Ele tem misericórdia de nós. Tanto Ele é fiel que eu e você, nós falhamos e Deus continua agindo com a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus continua nos livrando. Deus continua nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando alegria do Espírito Santo. Oh, irmãos, como tem sido para nós, muitas vezes não temos a oportunidade de nos reunir na casa de Deus, estamos privados de estar junto, muitas vezes encontramos um irmão e não podemos dar um abraço nele, não temos essa condição de abraçar o nosso irmão, estamos impossibilitados disso. Mas como é bom nós termos essa ânsia no nosso coração, essa ansiedade de falar assim, mas um dia tudo isso vai passar, eu vou poder abraçar, eu vou poder glorificar a Deus, eu vou poder estar na casa do Senhor. Mas, irmãos, até que isso chegue, nós podemos pregar a palavra do Senhor, nós podemos dar testemunho da verdade ao mundo, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Meus amados irmãos, seguindo aqui a nossa apresentação, como conclusão nós temos que o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo. Então, o que o plano divino de Deus é? Redenção. É religar o homem com o Criador. E nesse meio, o que nós temos? A cruz de Jesus Cristo. Nós temos o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Também nós encontramos que o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e também na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus vai restaurar. A Bíblia fala que a natureza geme as consequências do pecado do homem, mas Cristo vai restaurar todas as coisas. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. E para finalizarmos, na plenitude dos tempos, lembrando que esses tempos aqui não significam tempo cronológico, mas um tempo de Deus. Todo desígnio divino estará plenamente executado. Glória ao nome do Senhor. Meu irmão, medite nessa palavra, guarde ela no seu coração, torne ela prática para a sua vida. Torne ela prática. Deus nos deu a oportunidade de estudar mais uma lição. Nós temos aqui também já uma preparação de alguns assuntos que nós falamos hoje a respeito da eleição, da predestinação, e nós vamos dar continuidade a isso na próxima aula. No próximo domingo, às 9 horas, estaremos estudando essa lição juntos e glorificando o nome do Senhor. Então, eleição e predestinação é o tema da nossa próxima aula. Mas antes, irmãos, de encerrarmos, nós vamos ouvir também uma palavra do nosso pastor para todos nós. Vamos ouvir nosso pastor Luiz Amaral com a sua palavra aos nossos corações. A paz do Senhor, meus amados irmãos, que saudade de todos vocês. Estou gravando este vídeo para incentivá-los a participar da Escola Bíblica Dominical. Está sendo levada ao ar através da mídia. Pastor Eloy, que está cuidando disso, com muito carinho, com muita dedicação. Quero incentivar a você, meu caro irmão, minha cara irmã, para não somente você, mas incentive os demais. Fale com eles sobre este empenho do pastor Eloy em transmitir as aulas da Escola Bíblica Dominical. Com certeza você já tem as informações do horário, aonde você poderá acessar. Se houver alguma dúvida, por favor, procure o pastor Eloy, entre em contato com ele, ele lhe dará os maiores detalhes para que você possa participar. Participe, esteja junto conosco neste momento, enquanto estamos nos guardando, nos protegendo, até que este vendaval passe, e vai passar,
em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço e estamos aguardando o momento de nos revermos na casa do Pai. Deus abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Então, estamos chegando ao fim da nossa aula, ouvimos o nosso pastor e fica aí o incentivo e esta mensagem. Vamos nos dedicar em aprender a palavra de Deus. Também convido os irmãos para acompanharem a nossa página no Facebook, o nosso canal no Facebook, a de Belém Mariporã. Estamos trabalhando para trazer aos irmãos mensagens e conteúdos que sejam relevantes. Nos ajude em oração, irmãos. Ore pelo pastor da igreja que está na organização, na condução deste trabalho, para que Deus dê sabedoria e graça, por todos os irmãos que estão sendo envolvidos nesse trabalho, para que Deus dê sabedoria e possamos realizar um trabalho que verdadeiramente glorifique ao nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus e agradecer a Ele por tudo o que Ele tem feito por nós. Eu te convido, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por estes minutos que aqui passamos aprendendo a Tua palavra. Senhor, eu te peço que possamos colocar em prática esta palavra, que ela possa alcançar o nosso coração. Ajuda os teus filhos, Senhor, alcança o lar de cada um dos teus servos com as tuas ricas bênçãos. Senhor, se alguém enfermo, eu te peço em nome de Jesus, cura as enfermidades. Se alguém desanimado, Senhor, eu te peço, restaura o ânimo, traz alegria ao teu filho, para a glória do teu santo nome. Senhor, nos conserva fiéis a ti, que o Espírito Santo possa continuar agindo na nossa vida. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque queremos estar presentes e queremos participar no dia da tua vinda. Queremos ouvir o soar da trombeta, Senhor, para que possamos morar contigo eternamente. Ó Pai, todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Então, meu irmão, encerramos aqui a nossa escola dominical de hoje. Espero você no próximo domingo, às 9 da manhã. Estenda a sua mão e que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem em nossas vidas e conosco permaneça não só hoje, mas para sempre. Todos dizemos amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.